Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Quando o narcisista entra nesse estado de percepção, seu olhar se concentra, por exemplo, no nariz um pouco grande da parceira, enquanto as qualidades dela desaparecem de seu campo de visão. Essa suposta fraqueza enfurece o narcisista porque a função da parceira é vangloriá-lo. Ela deve ser perfeita tal como ele. Nenhum parceiro tem a mais remota chance diante da capacidade do narcisista para detectar fraquezas, mas parceiros dependentes acabam convencidos de que se fossem melhores e mais bonitos, o narcisista ficaria mais satisfeito com eles. Essa é uma típica falácia da criança-sombra, e não se verifica apenas em relações com uma estrutura marcadamente narcisística. Muitas pessoas tendem a ficar deprimidas ao ser criticadas, por mais injustas ou irreais que as críticas sejam. Por causa de suas influências interiores, sempre têm a sensação de serem culpadas ou de não serem boas o suficiente. Isso acontece mesmo quando o adulto interior dessas pessoas já reconheceu há muito tempo que o parceiro é narcisista e que não é culpa delas se ele sempre as deprecia, pois a criança-sombra não toma conhecimento disso e permanece presa em seus sentimentos de inferioridade, que são reforçados pelas críticas do narcisista. Para se curar, a criança-sombra deseja desesperadamente obter o reconhecimento do narcisista e se esforça ainda mais para agradá-lo. Mas o narcisista não muda e o dependente emocional se enxerga como ineficiente e impotente, reforçando ainda mais sua percepção de dependência. Um círculo vicioso. Narcisistas também são colegas de trabalho e chefes impopulares, dadas sua ambição extrema e sua sede de poder. E sua irritabilidade dificulta ainda mais as coisas no trato com eles. Quem vê de fora fica confuso, pois os narcisistas parecem se sentir ofendidos com todo tipo de coisa inofensiva ao mesmo tempo que transmitem uma imagem inabalável de confiança. Só que a criança-sombra deles, profundamente insegura, reage com irritação extrema em vez de tristeza. Raiva e ressentimento estão entre as emoções dominantes nas pessoas narcisistas. Entretanto, elas também caem em estados extremamente depressivos às vezes, quando suas estratégias de sucesso falham e fazem com que experimentem uma derrota pessoal. A criança-sombra então cai em profundo desespero, porque agora sente-se totalmente inadequada e ruim. A fim de proteger sua criança-sombra, o adulto se esforça para voltar a ser bem-sucedido, fazendo uso de suas antigas estratégias, mas o sofrimento às vezes é tão grande que ele pode vir a se matar. Na melhor das hipóteses, ele procura terapia, e aprende a aceitar e a consolar a criança-sombra de modo a se sentir compreendido e ter seu valor reconhecido sem que para isso precise fazer algo de especial. O narcisismo é uma estratégia de autoproteção que todos nós empregamos. É o grau com que essa estratégia é usada que vai determinar se tal pessoa é narcisista. Em menor grau, todos nós utilizamos estratégias narcisistas de defesa. Queremos aparentar ser os melhores, e para isso, por vezes também depreciamos um pouco as outras pessoas. Também gostamos de nos exibir um pouco. E ninguém consegue ficar totalmente imune a pensamentos de alto prestígio. Nosso olhar às vezes também se concentra nas fraquezas dos outros. Também sentimos vergonha quando nosso parceiro nos desonra. Fazemos todo o possível para não sentir nossa criança-sombra e esconder nossas fraquezas, reagindo com irritação à rejeição e à crítica. Méritos dessa estratégia. Você faz um esforço tremendo para alcançar bons resultados em suas atividades e ter boa aparência. Isso demanda uma boa dose de força e empenho. Você provavelmente é bem-sucedido em muitas coisas e pode se orgulhar disso. Primeiros socorros. Sua estratégia de autoproteção consome muita energia e leva a frequentes situações de conflito com outras pessoas. Lembre que todos os seus esforços para ser especial não curam sua criança-sombra. A cura só vai ser possível quando você finalmente se aceitar. Pare de lutar contra suas supostas fraquezas e aceite que você é apenas um ser humano como qualquer outro. Só assim vai poder relaxar, talvez pela primeira vez na vida. Estratégia de autoproteção, disfarce, encenação e mentiras. Crenças: não posso ser eu mesmo, tenho que me adequar a alguém, sou ruim, não sou bom o bastante, ninguém me ama, não tenho valor. Todos nós seguimos normas e regras sociais em maior ou menor grau e nos esforçamos para nos adequar a elas.
Nas interações cotidianas há uma variedade de rituais sociais que seguimos de maneira automática. Não podemos nem queremos nos comportar o tempo todo e com todo mundo de maneira totalmente aberta e autêntica. Certa dose de reserva e disfarce é saudável, natural e socialmente aceitável. O problema está em entrar num personagem e se esconder atrás dessa máscara. A pessoa que se relaciona mal com seus sentimentos e com sua criança sombra se vê presa em uma concha em seus relacionamentos. Um cliente que tinha esse problema uma vez me explicou que, quando saía para o trabalho, se via como uma legenda de uma foto genérica: homem de terno se encaminha ao escritório. Ele mal conseguia se perceber e uma vez se classificou como um ator num teatro. Sua criança sombra era condicionada a se adaptar e a atender às expectativas alheias. Pessoas como esse cliente costumam dizer que simplesmente desempenham sua função nas interações pessoais. Elas exibem um comportamento ensaiado, interpretam um papel social e usam uma máscara. Não se atrevem a ser autênticas. O medo de serem rejeitadas e serem atacadas é muito grande. Elas raramente dão sinal externo de insegurança. Mesmo aquelas pessoas que têm algum acesso a si mesmas e às suas emoções muitas vezes sentem a necessidade de desempenhar determinado papel na companhia de outras pessoas. Escondem as próprias necessidades e se adaptam aos desejos dos outros. Algumas não ousam sair de casa quando estão em um dia ruim, pois se sentem muito vulneráveis e querem mostrar ao mundo somente seu lado forte e alegre. É uma estratégia que tem muito em comum com a obsessão por harmonia e o perfeccionismo. Usar uma máscara como condição para sair de casa tem seu custo, mas o medo de ter que lidar com a rejeição é mais forte do que a falta de ar sob esse manto. A criança sombra dessas pessoas está condicionada a fingir e se adequar. Não são poucas as pessoas que não se atrevem a ser autênticas sequer com o parceiro. Elas sempre acham que precisam esconder partes de si. Se possível, querem mostrar ao parceiro apenas seu eu apresentável, acreditando que, se fossem autênticas e fizessem valer seus desejos e suas necessidades, sobrecarregariam o relacionamento. Mas é justamente o contrário: a autenticidade é o que torna o relacionamento empolgante e vivo. Por outro lado, alguns relacionamentos estão estagnados na encenação. O fato de essas pessoas evitarem conflitos a todo custo também contribui para isso. Por pura pressão para se adequarem, elas não formulam as próprias necessidades. A longo prazo, desenvolvem o sentimento de que sempre saem prejudicadas no relacionamento, o que gera frustração, que elas ficam remoendo por dentro. Uma raiva gélida vai se acumulando cada vez mais nessas pessoas, o que também acaba esfriando os sentimentos pelo parceiro. O relacionamento se torna estagnado e maçante, até que não resta mais nenhuma faísca e elas acabam rompendo, sem que quase nenhuma palavra ofensiva seja proferida. Pessoas que se hiperadequam e encenam um personagem não conseguem ser sinceras. Para isso, precisariam deixar cair o véu da autoproteção e fazer valer seus desejos e opiniões. Mesmo que não mintam de maneira ativa e quanto mais, muitas vezes é difícil determinar o que estão pensando. Não é justo terminar uma amizade ou uma parceria sem ao menos informar ao outro as razões. É igualmente injusto apresentar ao outro um acerto de contas final no término da relação se, durante a parceria ou a amizade, essa pessoa raramente se queixava. Nesse contexto, me vi muitas vezes surpreendida com o fervor de algumas pessoas ao se descreverem como sinceras e honestas embora não ousassem falar abertamente com o próprio parceiro ou com um amigo próximo. Méritos dessa estratégia. Você dá o melhor de si para ser amado e reconhecido. Faz um esforço tremendo para mostrar somente seu melhor lado. Você tem uma elevada capacidade de adaptação e autocontrole. Primeiros socorros. Sua criança sombra está bastante desanimada. Ela acha que teria que ser diferente para ser amada. Diga a ela que é um absurdo pensar assim. Seu adulto interior deveria tratá-la com muito amor e benevolência para que ela tenha coragem de ser ela mesma. Em situações corriqueiras, pratique ater-se mais a si mesmo, às suas opiniões e a seus desejos. Você vai ficar surpreso quando perceber como isso é bem visto. Esse foi o panorama das estratégias de autoproteção mais importantes. Cabe relembrar que essas estratégias costumam ser a verdadeira causa de nossos problemas.
Como escrevi no início do capítulo, é importante reconhecer suas estratégias individuais, que podem não ter sido listadas aqui,